Estima-se que 1 em cada 8 mulheres será diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida, sendo o câncer de mama o tipo mais frequente entre as mulheres no Brasil, excluindo os cânceres de pele. A taxa de mortalidade vem diminuindo, principalmente devido à melhoria no diagnóstico precoce e no tratamento. Apesar de ser mais comum em mulheres acima dos 50 anos, cerca de 10% dos casos vem ocorrendo antes dos 40 anos, como no meu caso. Meu nome é Giovana Gimenez Trace, tenho 25 anos e eu fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo no ano passado. Fiz todo o meu tratamento, hoje eu já me encontro em remissão e eu decidi fazer esse vídeo desde o meu diagnóstico com o intuito de conscientizar outras mulheres, principalmente agora no Outubro Rosa, e para mostrar o quão poderoso é Deus em nossas vidas. Minha história começa lá em 2022, quando meu irmão mais velho, Douglas, teve um sangramento retal, precisou fazer a colonoscopia e onde foi identificado inúmeros pólipos, o intestino tomado de pólipo, foi coletado alguns e muito brevemente na biópsia, foi identificado que ia evoluir para câncer. Foi daí então que o médico que estava acompanhando ele encaminhou para um oncologista para que fizesse um rastreamento, um teste genético para identificar uma possível mutação que predispõe a algum tipo de câncer de intestino ou alguma polipose, que é uma condição rara, genética, que evolui para os pólipos intestinais. Foi quando ele foi identificada uma mutação genética denominada de BRCA1 e dessa forma a oncologista, que hoje é a minha oncologista, pediu para que o restante da família, principalmente as mulheres, fizessem, devido à alta chance de desenvolvimento de câncer de mama. Tanto eu quanto os meus irmãos e o meu pai foi confirmada essa mutação e por eu ser a única mulher da família, eu fui encaminhada a um mastologista, que é o médico que cuida das mamas, por ser uma mutação que predispõe ao câncer de mama e também o de ovário em mulheres. E eu passei a fazer o rastreamento com um mastologista. A cada 6 meses eu alternava entre ressonância e ultrassom. E no ano passado, em agosto, eu estava no meu quarto, onde eu peguei o resultado do exame. E eu costumo falar que eu dei meu próprio diagnóstico. A minha mãe estava ao meu lado, então para mim foi um choque eu aguentar aquele baque, ler aquele resultado com todas aquelas características de um câncer, de um nódulo maligno, irregular, espiculado e de crescimento acelerado. Então para mim foi um choque. E eu fiz a biópsia e até sair o resultado da biópsia foram dias muito angustiantes, que eu fiquei muito mal, chorei muito, não dormi à noite. E até o dia do diagnóstico, então, que a gente foi até o médico, eu fui com os meus pais, e aquele momento para mim com certeza foi o pior de todo o meu tratamento. Ouvir do médico que você está com um câncer, e no meu caso triplo negativo, um câncer extremamente agressivo, que pode evoluir para metástase muito facilmente, foi um choque, assim, e o tempo inteiro passava na minha cabeça tudo que poderia acontecer comigo em relação à queda de cabelo, em relação a eu ter que trancar a faculdade, eu estava no 4º ano de medicina, e aguentar ser forte pelos meus pais que estavam ali ao meu lado foi extremamente doloroso. Então, saindo do médico, indo até em casa, no caminho, eu entreguei a Deus, pedi para que Deus me desse força para enfrentar tudo que fosse necessário e pedi a Nossa Senhora que me desse calma, que me trouxesse paz. E a partir daquele momento eu não senti mais angústia, eu não senti mais desespero, eu não senti medo. E até aí a explicação para muitas pessoas que me perguntavam: da onde que vem tanta força? Como que você consegue ser tão forte, ser tão calma? E a minha explicação é essa, vem de Deus e com certeza de Nossa Senhora. Teve uma noite que eu estava bem triste
E na hora de dormir eu rezei e pedi para Deus que me mandasse um sinal, um motivo para que eu lutasse, né? E durante a noite eu sonhei uma mulher segurando um bebê. E quando eu acordei, fui acordada pelo meu pai falando que o meu sobrinho mais novo, o Benício, tinha nascido. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo e que era um motivo para mim lutar pela minha vida, seguir em frente por todos e principalmente também por ele, que hoje é o meu afilhado. Comecei meu tratamento, comecei a luta, fazendo a quimioterapia, fiz o congelamento de óvulos antes, né, que a quimio pode induzir uma possível infertilidade, então eu quis preservar, né, os meus óvulos. E uma questão que pegava muito era em relação ao meu cabelo. O que para muitos parecia ser insignificante, essa questão do cabelo, para mim mexeu muito comigo, porque para nós mulheres é a nossa identidade, é a nossa personalidade. E apesar de muitos falarem para mim que cabelo cresce, inclusive é o tipo da coisa que nunca se deve falar para uma paciente oncológica, porque é uma coisa que realmente mexe com a gente e que dói lá no fundo. Sempre tive a sensação de que eu não ia morrer, que não era o meu momento, que Deus preparava grandes coisas para minha vida, mas vai que, né? Então eu fiz uma coisa que eu aproveitei, né, o momento que estava caindo os fios e eu pegava as mechinhas e colocava no travesseiro dos meus pais, dos meus irmãos, porque eu pensava que se um dia viesse acontecer alguma coisa, eu queria deixar um pedacinho de mim para cada um. Eu tentei usar uma touca de congelamento na tentativa de preservar, né, o cabelo. Ela congela a raiz do cabelo e consequentemente chegando menos químio na raiz, mas faltando apenas 2 sessões de químio para eu terminar o meu tratamento, eu decidi raspar. Tomara que isso valha a pena. Enquanto eu ia no centro de oncologia, via outras mulheres, né, carecas, eu acabava me sentindo envergonhada e já estava caindo mesmo, já estava com bastante falha, então eu decidi realmente raspar, só antecipar o que realmente já ia acontecer. Raspar a minha cabeça, eu falo que foi uma libertação. Eu me senti muito forte, muito empoderada e foi o momento assim que realmente eu entendi tudo o que estava acontecendo, que muitas coisas dependiam de mim e que eu precisava tomar aquele primeiro passo de decidir raspar a cabeça, e foi, como eu disse, libertador. E eu pedi, né, para o meu namorado, contei com a ajuda do Ricardo, que foi fundamental no meu tratamento, foi com certeza a peça-chave do meu tratamento. Ele que esteve ao meu lado em todas as quimioterapias. Eu fiz no total 16 quimioterapias e ele esteve ali em todos os momentos. Na minha cirurgia também, que eu precisei fazer a mastectomia bilateral, removi as 2 mamas como uma forma de prevenir, né, do câncer voltar. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ao meu lado uma pessoa tão importante como o Ricardo, que esteve ali me dando força, me apoiando. E um dia eu estava na minha cidade, em Atalaia, e eu tinha acabado de raspar a cabeça e encontrei com uma grande amiga, que infelizmente hoje ela já faleceu, a Gabi, que foi assim uma das pessoas que mais me deu força, me apoiou desde o início do meu tratamento. Ela enfrentava também um câncer e ela lutou até o último momento de vida, e ela sempre falava que se ela pudesse ajudar com a história dela pelo menos uma pessoa, a missão dela estava concluída. Então, com certeza, ela descansou em paz, porque ela conseguiu me trazer força e muita luta. E assim, o momento que ela me viu careca, ela me mandou um áudio naquele momento que eu vou guardar pro resto da minha vida. Gi, tá chorando aqui de ver você. Mas chorando de admiração, de inspiração, de que você quebrou uma bolha assim pra mim, porque o meu cabelo também tá caindo, dissolvendo na minha mão.
E eu tô relutando, Gi. E você pra mim foi uma inspiração, assim, de... Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Você tá linda, linda, de um jeito que você não faz ideia. Eu costumo falar que o Ricardo, ele é a resposta das minhas orações, porque no dia 2 de abril de 2024, eu estava em Maringá, muito angustiada, questões da faculdade, questões familiares, e eu decidi fazer uma carta para Deus. E durante o meu tratamento eu encontrei essa carta, e nessa carta eu pedia para que Deus me mostrasse que se o Ricardo era a pessoa certa para estar na minha vida, se seria com ele que eu ia construir a minha família. E eu citei na carta também que eu sentia que a minha família precisava passar por uma restauração e que se fosse para acontecer alguma coisa com alguém, que esse alguém fosse comigo, que poupasse todos eles, porque eu sentia que eu ia ter força para passar por tudo isso. Em outro momento da carta também eu peço para que Deus me mostre o que é ter fé. Eu questiono muito sobre esse sentido de o que é ter fé, aumenta a minha fé. Então eu falo assim que o meu diagnóstico, a minha doença foi exatamente para isso, para restabelecer a minha família e para me mostrar o quão forte eu sou. Quando nós recebemos o diagnóstico que a Giovana possivelmente estaria com câncer de mama, no momento assim fiquei preocupada, mas não me desesperei, acreditando que não seria maligno e não seria agressivo. E depois quando chegou o resultado, né, da biópsia, aí eu fui com ela tudo, e aí o que aconteceu foi que me pegou de surpresa, que realmente era maligno e que era um agressivo. Aí foi que eu me perdi, fiquei assim desesperada, eu chorei muito aquele dia, eu questionei até Deus o porquê, não pensando assim, por que seria na minha filha, poderia ser em outra pessoa, não. Eu não conseguia entender o porquê aquilo acontecendo naquele momento. Mas eu me apeguei muito a Deus, assim, muito confiante que minha filha ficaria curada. E graças a Deus tudo tem dado certo e fez o tratamento, tudo assim, me deixou assim, a atitude dela também, como ela conduziu a situação, foi me tranquilizando. Lógico, tinha dias que eu me desesperava, assim, começava a chorar muito, mas logo pedia para Deus que me tirasse aquele pensamento ruim e que minha filha ficaria curada. E a Giovana para mim representa assim, a Giovana é minha vida, a Giovana é tudo para mim. Eu sofri muito em vê-lo sofrer com a questão do tratamento, mas o que me deixava mais tranquila é questão de ter descoberto, muito recente, porque ela nem sentiu na mama nada, um toque, e ela, por questão de estar acompanhando já, eu acreditava que por esse motivo minha filha seria curada, porque eu acreditava que ele ainda não tinha assim passado daquele o corpo, eu acreditaria que só seria ali. E é muita oração e a gente tem que ter muita fé em Deus e que tudo vai ficar bem. E a Giovana para mim é uma bênção, a Giovana é minha vida, eu amo de paixão. Para mim foi uma das piores sensações, uma pior sensação, porque quando é que a gente está preparado, né? Eu já passei por muito desafio, muitos, mas esse da Giovana foi que abalou o meu emocional muito, né? Então não é por menos, né? Porque o problema não é um problema sério, não é um problema que se fala que toma uma cibalena em Sara, mas graças a Deus o tratamento bem e acima de tudo a confiança em Deus, que Deus deu um presente para nós. Então, assim, eu não esqueço, nunca vou esquecer. Mas graças a Deus ela está bem e bola para frente. Ela é uma sucessão minha, né? Ela é uma menina que é meu estilo. Eu acho que é mais
parecida comigo é ela. É uma menina que ela luta pelo seu objetivo, como eu sempre lutei. Eu vim de uma família, meu pai era produtor, de um dia para o outro passou a não ter nada, eu fui dirigir caminhão. E graças a Deus estou vendo ela ser médica, graças ao esforço meu, né? Porque a gente tem uma determinação e a determinação dela é a mesma minha. Se Deus quiser, o ano que vem ela está recebendo o diploma de médica, vai ser a doutorinha da família. Isso muito me orgulha e, se Deus quiser, muitos frutos vão ser colhidos. Eu tive uma rede de apoio muito imensa. Eu pude contar com a minha família, a família do meu namorado, os meus sogros, os meus cunhados. Me reaproximei de amigas que eu tinha me afastado, a Rafa, a Isadora. Tive as amigas da faculdade, a Ana Maria, a Giovana Ock, Giovana Barbosa, que me ajudaram a continuar o curso. Eu consegui finalizar o ano passado e esse ano eu consegui começar a etapa mais importante da faculdade, que é o internato, conciliando entre hospital e químio. Foi assim, uma maluquice, mas eu consegui dar conta, com muita fé em Deus e com muito apoio de todos que me amavam. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, até acontecer. Então a mensagem que eu quero deixar é que, independente se você é jovem, idoso, mulher, homem, que você se cuide da sua saúde, da sua alimentação. Fique atento aos sinais que o corpo dá. Nem sempre tem esses sinais, como no meu caso, eu não tive nenhum sinal, nenhum sintoma, o nódulo não era palpável, mas eu estava ali fazendo acompanhamentos, exames de rotina. Então é muito importante que vocês fiquem atentos. Muita gente fala que daria a vida pela família, por amor, mas você viveria pela sua família? Cuidaria da sua saúde, da sua alimentação, praticaria atividade física? Prevenção e diagnóstico precoce cura, e eu sou a prova viva disso.